Ok, pessoal. Então vamos continuar aqui, né, o nosso curso de eletromagnetismo 1. A gente está no primeiro capítulo de magnetostática e estamos vendo diferentes distribuições de correntes elétricas, né? Então a gente pode ter densidades volumétricas de corrente J, densidades superficiais K ou correntes I, que são descritas aqui no espaço, e essas correntes irão ocasionar o surgimento de campos magnéticos, que aqui a gente vai representar com a letra H. Só para a gente dar uma breve revisãozinha nas leis que a gente já viu até agora, a primeira lei era a lei de Biot-Savart, que é o caso mais geral. Ele relaciona o campo magnético através da integração em uma linha da corrente I. dl vai ser o caminho que essa corrente percorre, vetorial, um vetor unitário que aponta da carga para o ponto de observação. Tudo isso dividido por 4πr ao quadrado. E se eu tenho aqui, em vez de uma linha, se eu tenho aqui uma superfície, eu vou substituindo pela integral de k ds ou pela integral de j dv. Os vetores aqui, em vez de ser a linha, o vetor aqui vai ser a própria corrente, certo? Porque na superfície eu posso ter distribuições em direções diferentes. Então aqui no mesmo AR, 4π, R ao quadrado, vetorial AR, 4π, R ao quadrado. Aqui vai ser integrado em S e aqui vai ser integrado no volume V. Então esse cara daqui é a lei de Biot-Savart nas suas variações, né? A segunda lei que a gente viu foi a lei circuital de Ampère. Certo? O que essa lei afirma? Ela afirma que se eu tenho linhas de corrente elétrica, fluindo dentro de um espaço, se eu consigo descrever uma curva L em torno dessas linhas de corrente, a circulação do campo magnético ao longo dessa linha L será igual à corrente elétrica envolvida por essa linha. Essa corrente elétrica envolvida, ela pode ser obtida pela integral na superfície de J ds. E se a gente aplica o teorema de Stokes, a gente pode ver que a integral, a circulação de um campo, né, ao longo de uma linha fechada, será igual à integral na superfície do rotacional desse campo, ds. Né? O que isso implica? Isso implica que, fazendo a igualdade dessas duas equações aqui, ela só é verdade se o meu vetor densidade de corrente elétrica J for igual ao rotacional de H. Então, a nossa conclusão, através da lei de Ampère, é que o rotacional do campo magnético vai ser igual ao J. Essa é a versão diferencial da lei de Ampère. Robson ainda não chegou, mas só para registrar, né, a dúvida que ele teve na aula passada, para ficar no vídeo, para a galera que não estiver aí acompanhando as aulas presencialmente. Essa é a lei circuital de Ampère, né? Ela relaciona o campo magnético a uma corrente
elétrica. E ela é um caso particular da lei de Biot-Savart. Ela é chamada de lei circuital para diferenciá-lo da lei da força de Ampère, que relaciona a força de atração entre dois condutores. Então, se eu tenho dois condutores e ambos os condutores conduzem aqui uma corrente I1 e uma corrente I2, existirá uma força que pode atrair ou repelir esses dois condutores. Essa é a segunda lei de Ampère, que a gente ainda não viu aqui nesse curso. Beleza? Vamos só discutir uma coisa antes da gente voltar para os nossos exemplos, né? A gente tinha dito que o campo elétrico é conservativo. E a gente deduziu a partir da conservação do campo elétrico que o rotacional de E é igual a zero. Isso significa que o campo elétrico ele é irrotacional. Contudo, o campo magnético ele pode não ser conservativo. Conservativo. Por quê? Porque o rotacional de H será igual a J. Isso significa que o meu campo tem rotacional diferente de zero, o que implica que o campo magnético não é conservativo em todos os pontos no espaço. Se eu estiver movimentando uma carga na presença de um campo magnético, né, a energia necessária para levar de um ponto para outro não necessariamente será retornada quando eu desfizer esse caminho. Tá? Então o campo magnético ele não é conservativo em todos os pontos no espaço. Ele precisa, né, da existência de uma corrente. Tá? Então essa é uma das conclusões que a gente tem através da lei de Ampère. Certo? Beleza, então vamos continuar o que a gente estava fazendo. O próximo problema que a gente vai investigar é o seguinte. Vamos obter o campo magnético para todo o espaço em torno de um cabo coaxial. Nós fizemos a discussão do cabo coaxial quando a gente estava observando qual que era o campo elétrico devido a uma diferença de potencial no cabo coaxial. Vocês lembram disso? Né? Então, a gente tem um condutor interno, um condutor externo e um material dielétrico no meio. Vamos fazer assim. Vamos colocar esse material aqui e vamos colocar esse material com uma certa espessura T. Ok? Então, isso aqui internamente é metal. E aqui também é metal. Tudo isso aqui é metal, certo? Essa é a estrutura de um cabo coaxial. A gente viu lá na nossa distribuição de potencial que se eu coloco a minha casca exterior aterrada e eu coloco o meu condutor interno um potencial V0 diferente de zero, vai existir um campo elétrico no interior do meu condutor que aponta na direção radial e no exterior o meu campo elétrico é igual a zero. Isso é ótimo. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma transmissão de dados, de informações, eu não quero
que energia do meu campo elétrico seja dispersada para outras regiões. Eu também não quero que meu sinal cause interferência externamente, e eu também não quero que sinais externos causem interferência internamente. Né? Então, eu estou querendo separar esses dois ambientes, tanto do ponto de vista de energia, quanto do ponto de vista de interferência. Tanto para fora, quanto para dentro. Não quero mistura de sinais aqui. Isso garante que eu tenha menos perda de informação, e aí, para telecomunicações, isso aqui é ótimo. Beleza. Mas isso a gente viu do ponto de vista do campo elétrico. Vamos agora estudar a mesma isolação, só que do ponto de vista do campo magnético. Então vamos desfazer aqui todas essas linhas. Ok. Como que funciona? Como é que a gente pode quantificar esse problema, certo? A gente já sabe que o campo magnético ele tem relação com a corrente elétrica. Então, de alguma forma, eu vou ter que relacionar esse problema com alguma corrente. Então, da mesma forma que no campo elétrico eu supus um potencial V0, uma diferença de potencial V0 entre os dois condutores, aqui eu vou supor que o meu condutor está conduzindo uma corrente I. Ok. Certo? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá dando tudo certinho aí? Vocês estão vendo? Estão me escutando? Beleza, ok. Só porque vocês ficaram silenciosos, eu não sabia se eu tinha perdido vocês. Vamos lá. Então, a gente vai supor uma corrente I. Mas vamos ver o seguinte. Quando a gente estuda lá na teoria de circuitos, quando a gente tem um polo, né, uma porta de entrada que tem uma certa diferença aqui, a gente está supondo que ela é V0 e corrente I. Certo? Quando a gente alimenta um circuito, a gente sabe que essa corrente I é a mesma corrente que volta pelo terminal negativo da minha entrada, né? Qualquer que seja esse meu circuito aqui. Certo? Independente desse meu circuito, se eu tenho um caminho fechado, a minha corrente tem que voltar retornando. Quando eu alimento um sistema com um cabo coaxial, uma antena ou um receptor, enfim, qualquer que seja a comunicação que eu estou estabelecendo, eu tenho aqui um cabo coaxial. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele um pouquinho melhor. Vocês estão entendendo, né? O condutor externo e o condutor interno. Quando eu tenho um cabo coaxial, a minha corrente I está sendo conduzida pelo condutor interno. É o condutor interno que leva a informação. Ele seria o meu terminal positivo. E por onde retorna essa corrente? Essa corrente retorna pela casca do meu condutor, no sentido contrário. Certo? Então agora eu vou precisar relacionar essa ideia, esse conceito, com essa distribuição aqui. Então vamos lá. Vamos dizer que eu tenho o condutor interno de raio A. Então, o meu raio interno é A. E o meu raio externo é B. Então, eu vou dizer que o meu raio... Aliás, o raio externo não, né? O raio interno do condutor externo. E eu vou dizer que o meu condutor externo possui uma espessura T. Beleza? Vamos agora estabelecer os nossos eixos, o nosso sistema de representação. Vamos fazer o seguinte, a gente pode colocar o eixo Z como sendo saindo do plano, ok? Eu vou estabelecer o meu eixo Z saindo do plano. Onde é que vai estar o meu raio ρ? Né? É óbvio que, bem, o cabo coaxial é um cilindro, então eu vou utilizar cilíndricas, é o mais natural a ser utilizado. Então, o meu raio ρ, ele é ortogonal a Z e aponta na direção radial.
Então, ρ está apontando nesta direção. ρ, se afastando de Z. E onde é que estará o ângulo φ? A gente tem que pensar aqui no produto vetorial, né? Então, o produto vetorial é ρ φ deve resultar em Z. Ρ φ deve resultar em Z. Então, a gente sabe que o φ tem que estar nessa direção aqui. Ó. Deixa eu colocar em outra cor. Ortogonal a ρ, girando aqui no sentido anti-horário. Então, esse cara daqui vai ser φ. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Então, a gente já estabeleceu aqui quem que é o nosso sistema de coordenadas. Agora, vamos ver quem são as densidades de corrente. Né? A gente vai ter um J que vai depender dessas coordenadas. Só que aqui, vejam só, a gente está supondo que existe uma certa simetria. Nós estamos vendo uma seção reta em Z. Então, eu não vou colocar o meu J dependendo de Z. O meu J será igual, independente da seção reta, né? Que eu observo. O Z está variando aqui, né? Então, eu estou supondo que para correntes eletrostáticas, isso é importante, a minha corrente é igual em qualquer ponto de observação. Em qualquer ponto que eu observo aqui no meu condutor, eu tenho a mesma corrente I, indo e voltando. Então, meu J não vai depender de Z, eu já tiro isso do caminho. Eu também estou supondo uma simetria axial. Então, ele tem simetria em torno de todo φ. Portanto, meu J também não vai depender de φ. Eu vou definir uma função de J que depende somente do raio ρ. Quem é que vai ser essa função J? Então, vamos lá. A gente já sabe que a gente pode dividir esse espaço em quatro regiões. A primeira região vai ser do raio 0 até A. Então, de ρ igual a 0 até A. A segunda situação vai ser de A até B. A terceira situação é de B até B mais T, sendo T a espessura, né, do meu condutor externo. E a última região vai ser de B, a partir de B mais T, né? Para ρ maior ou igual e B mais T. Então, eu tenho essas quatro regiões aqui que eu posso separar. Então, tendo essas quatro regiões, a gente já pode saber que não tem corrente fluindo entre A e B e também não tem corrente fluindo fora do condutor. Certo? Então, eu já sei que a minha densidade é igual a zero nessa região e é igual a zero nessa região. J é um vetor, né? Beleza, todo mundo concorda com isso? E aí vamos continuar. Quem é que vão ser as densidades nos condutores? Na vida real, a gente teria uma distribuição exponencial, em que a maior parte da corrente fica na casca do condutor, na parte mais exterior do condutor. Aqui, para a gente ter uma modelagem do problema, nós vamos supor que a densidade ela é uniforme dentro do condutor, na área de seção reta. Então, olha só, quem é que é a corrente total que flui no condutor interno? É I. E a corrente total que flui no condutor externo é também I. Mas eu vou fazer uma suposição de que esta corrente se distribui uniformemente ao longo desse condutor. Só que aqui no caso vai ser menos I, né? Porque está no sentido contrário, o condutor externo a corrente é menos I. Mas o total da corrente em módulo tem que ser igual.
Então, eu vou fazer uma suposição de que a minha corrente, ela flui toda uniformemente ao longo da seção reta. Então, a minha corrente de 0 até A, que é o primeiro trecho, vai ser a minha corrente I dividido pela área, já que eu estou supondo que ela é uniforme. Então, a área aqui desta seção reta é πr ao quadrado, só que o meu raio é A, então π A ao quadrado na direção AZ. Beleza? E quem é que vai ser a minha corrente entre B e B mais T? A área aqui é a área externa, π B mais T ao quadrado menos π B ao quadrado. Certo? Então é a área externa menos a área interna. Então a gente pode dizer que esse cara daqui é I dividido por essa área. I sobre π B mais T ao quadrado. Peraí, deixa eu desenvolver isso aqui, né? Já é melhor. Esse cara daqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso vezes π, e isso menos b ao quadrado, né? Então eu vou cancelar o primeiro b ao quadrado e vai sobrar esse segundo termo aqui. Então vai ser π t ao quadrado mais 2bt na direção AZ. Beleza? Então eu já consegui descrever quem é o meu J. Só tem um detalhe. O J no condutor externo, eu estou colocando ele no sentido menos AZ, né? Então eu vou ter que colocar um menos aqui. Certo? Para indicar que a corrente está retornando ao longo do condutor externo. Beleza. Então agora é uma aplicação simples da lei de Biot-Savart. É evidente para todo mundo aqui que o campo vai ter direção φ ou não? É o momento. Não é evidente, não? Se não for, a gente dá uma olhada mais perto. Ok, então vamos lá. Vamos avaliar a simetria do campo dentro dessa região. Então eu vou escolher um ponto qualquer aqui de observação. Vamos dizer que eu escolhi esse ponto aqui, certo? Notem que, como o meu tema todo tem simetria axial, eu posso sempre traçar uma reta aqui ao longo do raio e que passe também na origem do sistema, né, no meu raio igual a zero, de tal forma que, em relação a esse ponto de observação, eu tenho sempre uma simetria. Eu tenho sempre um ponto correspondente para os dois lados do meu problema. Certo? Então vamos redesenhar isso aqui, centralizando esse ponto. Eu vou pegar aquele meu eixo e colocar aqui. Ó. Eu só estou fazendo rotacionar a minha figura ao longo de φ. Meu ponto de observação está aqui. Isso todo mundo concorda, né? Que observar rotacionado é a mesma coisa que observar ele de ladinho. E aí a gente tem aqui um condutor interno que tem exatamente metade para um lado e metade para o outro lado. E a gente tem aqui um condutor externo. Eu não vou desenhar inteiro, vou desenhar só um pedaço, porque é suficiente para a gente fazer a análise que a gente quer. Como eu desenho mal, isso é... Nossa. Não. Bem, ok. A gente vai integrar as contribuições na corrente. Então, vamos dizer que eu estou integrando aqui duas contribuições na corrente
para cada contribuição, importante para a gente analisar aqui a simetria, é que a gente consiga uma representação dessa simetria, né? Então, para cada integração DI que eu tenho de um lado, eu tenho também uma integração DI no lado contrário. Beleza. Vamos agora fazer essas retas, né, que estão ligando aqui. Então, eu vou ter uma reta que liga DI até o meu ponto de observação e uma outra reta que liga meu DI até o ponto de observação. Essas retas são as retas R. Beleza? Como a gente argumentou anteriormente, por conta da simetria, se o meu DI é igual, se o meu R é igual, o meu módulo do campo magnético provocado em P será igual. Provocado por cada uma dessas contribuições infinitesimais, né? Então, quem é que vai ser o meu campo magnético? Pela regra da mão direita, você põe o seu polegar na direção de DI. Então, vamos olhar esse primeiro aqui. Você vai pôr o seu polegar na direção de DI, ou seja, o seu polegar está saindo da tela. E os seus dedos vão apontar a direção da rotação provocada pelo campo magnético. E ela vai ser perpendicular a R. Então, a direção do meu campo magnético no ponto provocado por esse elemento DI vai ser mais ou menos assim, perpendicular, né, a R. Já o campo magnético causado pelo outro elemento DI vai ser perpendicular a R novamente, né, e vai ter o mesmo módulo. Então agora já fica evidente que o campo magnético resultante dessa soma aponta na direção afim. Certo? Por quê? Porque ambas as projeções desses vetores aqui na direção do raio, né, na direção ρ, serão iguais. E elas se cancelam. Já as projeções desses vetores na direção φ se somam. A mesma coisa vai acontecer fazendo essa mesma análise aqui para dois pontos. Então, qualquer ponto que eu tenho de um lado, eu tenho um ponto semelhante do outro, com a mesma densidade de corrente. DI. A mesma corrente infinitesimal DI. E é a mesma coisa, né? É o mesmo problema, só que agora traçando essas retas R de cima para baixo. Certo? Então ficou evidente agora? Ficou mais claro agora? Beleza. Então a gente sabe por simetria que o meu campo magnético vai ter uma certa magnitude Hφ na direção de Aφ. Como o meu campo ele tem direção afim, quando eu fizer a minha integral, a minha circulação HDL, esse DL aqui, é interessante que ele tenha alguma direção em φ. É interessante que o meu DL seja alguma coisa afim, né? Então eu vou fazer as minhas linhas circulando na direção de φ, para que esse meu produto não seja zero. Se esse meu produto for zero, eu não obtive informação nenhuma sobre o campo. Então não é que a lei, só um adendo, né? Não é que a lei não é válida se a minha curva não é ao longo da simetria. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é, para que eu consiga fazer uma integral que me dê alguma informação, essa minha integral tem que ser por um caminho que dê diferente de zero. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o pessoal, vocês tiveram uma dúvida semelhante em relação à lei de Gauss, né? Eu me lembro disso, que alguém perguntou, não sei quem foi, mas que a lei de Gauss, ela exige simetria? Não. A lei de Gauss é válida com ou sem simetria. Mas quando a gente usa curvas que exploram essa simetria, a gente consegue mais facilmente calcular o valor de H. Ou o campo elétrico.
certo? Ou campo magnético ou campo elétrico, certo? Então não é exigida a simetria, mas a simetria ajuda na hora de fazer esses cálculos. Então vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Beleza. Então quem são bons candidatos, né? Bons candidatos para essa linha são círculos concêntricos. Então, esse tipo de linha aqui são candidatos interessantes. Como a gente tem densidades diferentes, nós vamos ter que fazer isso por etapas, certo? Nós vamos ter que fazer aqui 4 integrações, uma para cada região. Então, a gente vai ter que fazer a integração dentro do condutor metálico, no espaço dielétrico entre os dois condutores, dentro do condutor externo e depois fora do cabo coaxial. Então, vamos lá. A gente vai fazer essa integral para ρ em algum ponto entre em algum ponto entre 0 e A. Beleza. Então, pela lei de Ampère, o que a gente tem? A integral de H dl vai ser igual a integral da corrente, não é isso? Então, vai ser a nossa integral de J ds ao longo de S e aqui ao longo de L, em que S e L possuem a relação de que S é encerrado por L. Então, quem é que vai ser o meu ds? Vocês já devem ter notado que aqui, como as minhas curvas são todas iguais, certo? As minhas curvas de integração, né? Essas minhas curvas ao redor de φ, elas são todas iguais. Então, isso significa que o meu dl e o meu ds serão sempre iguais. Quem é o meu dl? Meu dl é o acréscimo de φ, é o meu acréscimo linear quando eu aumento φ. Então, ele é um acréscimo num arco, né? Por ele ser um acréscimo num arco, o meu dl será igual a ρ de φ na direção a φ. E o meu ds é o elemento infinitesimal de área. Então, quem são meus elementos infinitesimais de área aqui, né? Aqui a minha área está sendo construída em ρ e em φ. Então, meus elementos de área, eles vão ter essa cara aqui, né? Eles vão ter um lado que é dρ e o outro lado que será ρ de φ. E o vetor sai na direção z. Então, meu ds será ρ de φ a z. Então, formou. Vamos lá. Essa minha integral do lado esquerdo vai se tornar a integral de hφ a φ. Esse é o valor do campo, né? Já que a gente definiu essa simetria. Produto interno, ρ de φ a φ. Como eu estou integrando em relação a φ, essa integral vai de 0 a 2π. Beleza. E a integral do lado direito, quem é esse j? Esse j é somente a primeira densidade, né? Já que a gente ainda não está levando em consideração regiões diferentes, porque nós estamos integrando ainda na primeira região. Então, na primeira região, eu tenho a integral, vamos colocar já as duas aqui, ó, de I sobre π a ao quadrado, ρ de φ. Sim, né? Tem o AZ aqui, produto interno, AZ aqui.
Eu vou colocar só para ficar certinho, mas a gente já sabe que esse produto interno é igual a 1. Então, continuando, a gente tem o Hφ, como a gente discutiu anteriormente, depende só do raio ρ, né, por conta dessa simetria. Então, na verdade, o meu Hφ é uma função de ρ, já que eu tenho simetria axial. Então, eu posso tirar Hφ dessa integral. E eu estou integrando em relação a φ, certo? Então, a minha própria variável ρ pode também sair da integração. Então, integral de 0 a 2π de dφ. É igual. Sim, aqui quais são os limites, né? Eu estou integrando primeiro no raio, então o raio eu estou integrando de 0 até ρ. E o meu ângulo φ eu estou integrando de 0 a 2π. Todo mundo entendeu isso? Esses limites de integração? Beleza. Acho que sim, né? Não, o ρ não é de 0 a A. Por que o ρ não é de 0 a A? É, foi isso que eu imaginei que vocês iam pensar, né? Porque quando eu integro, eu estou dizendo que eu estou integrando para algum ρ entre 0 e A. Eu quero definir qual que é ao longo de todo o espaço. Então, eu estou fazendo a integração, se aqui é o meu limite A, eu estou fazendo a integração numa curva que está dentro de A, com um determinado raio ρ aqui qualquer. Certo? Então, eu estou integrando de 0 a ρ, em que ρ é menor do que A. Certo? Então, por isso que eu estou usando a própria variável ρ como limite de integração. E ela não é uma constante, né? Ela é um valor qualquer que varia entre 0 e A. Então, aqui, ó, eu posso fazer a separação de variáveis e tirar todas as constantes. Então, esse cara daqui vai ser I sobre π A ao quadrado. Eu estou tirando toda essa constante aqui, vezes a integral de ρ de ρ, de 0 a ρ, vezes a integral de 0 a 2π de dφ. Então, esse cara daqui é Hφ 2π ρ, e ele vai ser igual a I sobre π A ao quadrado. Essa integral aqui de ρ vai dar ρ ao quadrado sobre 2. E essa outra integral aqui vai dar 2π. Beleza, então a gente sabe que Hφ, nesse caso particular aqui, ó, eu vou cancelar 2π com 2π e eu vou cancelar ρ com um dos ρs aqui ao quadrado, né? Então ele vai ser I sobre 2π A ao quadrado vezes ρ. Então esse é o campo para o raio entre 0 e A. Então a gente pode também generalizar esse cara daqui dizendo que o meu campo magnético, agora na forma vetorial, é igual a I sobre 2π A ao quadrado ρ na direção a φ. Beleza. Agora vamos fazer a integração para o raio entre A e B. Vamos pensar aqui, né? Aliás, não vamos pensar não, vamos fazer a mesma coisa. Vamos
HDL igual a integral na superfície S de JdS. A nossa integral agora, o nosso J, do lado direito da equação, ele tem valores diferentes, né? Então a gente pode perceber aqui, ó, que o meu J, eu estou integrando aqui até alguma região que vai terminar aqui. Vai mudar o limite de integração, sim. João. Veja, o meu J é igual a zero, né? Para rho de A a B. Então, parte da minha integral vai dar zero. Eu posso fazer o seguinte, ó, essa parte da integral, eu posso expressar ele como uma integral que vai de ρ igual a zero até ρ igual a A, mais uma integral que vai de ρ igual a A até um certo ρ que ainda é menor do que B. Só que nessa região aqui, ó, o meu J é igual a zero. E aqui eu tenho J ds normal. Então isso implica que esta minha integral aqui toda será igual a zero. Essa minha integral aqui vai dar hφ dois pi ρ. A gente já fez essa integral anteriormente, né? E ela é só uma integral ao longo de uma curva fechada. Igual a essa integral da densidade de corrente. Intuitivamente, a gente já sabe que essa integral aqui é igual a I. Porque o que eu estou fazendo é integrar toda a corrente dentro de um lugar onde eu supus que era essa corrente que passava. Então a gente já sabe que essa corrente é igual a I. Certo? Mas se você quiser fazer, a gente pode fazer, que é onde foi que a gente fez essa integral? Ó, é esse lado da integral aqui, fazendo ρ igual a A. Certo? Porque eu acabei de integrar, só que eu integrei de 0 a ρ, é essa mesma integral aqui, só que de 0 a A. Certo? Então, se eu pego ρ aqui e coloco A ao quadrado, eu vou cortar A com A, π com π, 2 com 2 vai sobrar I. Certo? É o mesmo cálculo. Então, o meu Hφ é igual a I sobre 2 pi ρ. O que implica que o meu campo magnético é igual a I sobre 2 pi ρ na direção Aφ. Beleza? 3. Vamos agora fazer a mesma integração para ρ entre B e B mais T. Então a minha integral, a minha circulação, né, vai ser exatamente igual. Vai ser igual à integral de J ds na superfície S, que é encerrada por essa curva L. A gente pode novamente separar essa integral aqui de J como uma integral que vai de 0 a A de J ds, mais uma integral. Aqui eu estou variando ρ, tá? É ρ igual a 0 até ρ igual a A de J ds, ρ igual a A até B de J ds, mais a integral de ρ igual a B até ρ menor que B mais T de J ds.
A gente já sabe que essa primeira integral é igual a I. A gente sabe que essa segunda integral é igual a zero. E aí falta resolver essa terceira integral. A resolução da integral é a mesma, né? E a gente está integrando a mesma coisa. Só vai mudar o valor de J aqui. Né? Então, esse cara daqui dá H φ 2π rho. E aqui vai dar I mais a integral φ vai ser integrado de 0 a 2π. E ρ vai ser integrado de B até ρ. Quem é a minha corrente J? É esse cara daqui, né? Menos I sobre πt ao quadrado mais 2bt. Então, menos I π t ao quadrado mais 2bt na direção AZ, produto interno, ds. ds é ρ de ρ de φ. Então, essa integral aqui a gente pode colocar o I em evidência. 1 mais, e aí vai ter esse cara daqui, né? Aliás, um mais não, a gente já pode colocar aqui um menos 1 sobre π t ao quadrado mais 2bt vezes essas integrais aqui, né? Então, essa integral aqui em dφ vai dar 2π e essa integral aqui ρ de ρ vai dar ρ ao quadrado sobre 2, só que agora ela é avaliada entre B e ρ. Então, deixa eu ver onde é que eu continuo aqui. Aqui vai ser igual a I. Aí abre todo mundo. Então, 1 menos. Ó, a gente já pode cortar o 2π com 2π aqui. 2π com 2π. Então, 1 sobre... Lá vou eu desenhar o π, né? 1 sobre t ao quadrado mais 2bt. E essa avaliação aqui é final menos inicial. Então, ρ ao quadrado menos b ao quadrado. Pode colocar isso aqui, ó. ρ ao quadrado menos b ao quadrado. Beleza? Isso tudo é igual ao outro lado da integração, né? Que é igual a Hφ 2π ρ. Portanto, no meu campo elétrico H igual a I 2π ρ e multiplica 1 menos ρ ao quadrado menos b ao quadrado sobre t ao quadrado mais 2bt. Na direção a φ. Beleza? E a quarta região é para ρ maior que b mais t. Então, novamente, a minha integral fechada Hφ dl. Posso colocar assim? Deixa eu colocar certinho. Ok, melhor assim. Igual a integral na superfície S de J ds
Essa superfície aqui, ó, agora eu vou separar da seguinte forma. Ela vai ser a integral de ρ igual a zero até A, mais a integral de ρ igual a A até B, mais a integral de ρ igual a B até B mais T, mais a integral de B mais T até ρ maior que B mais T de JDS. Agora veja que interessante vai acontecer aqui. Pelo menos interessante para mim. Uma coisa que eu estou aprendendo é que às vezes interessante para mim não é interessante para os outros. Vamos lá. Então, essa integral aqui, a gente já sabe que vai dar a corrente I. Essa integral aqui, a gente sabe que é zero. Por quê? Porque J é igual a zero dentro dessa região. Essa integral aqui é menos I. E essa integral aqui é igual a zero. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Então, o total desse cara aqui é igual a zero. O que significa que Hφ 2π ρ igual a zero. Portanto, o campo magnético é igual a zero nessa região. E veja como essa resposta é interessante. Mesmo a gente tendo corrente dentro dos condutores do meu cabo coaxial, o campo magnético fora desse cabo coaxial é igual a zero. Veja como isso é relevante. Porque eu consegui fazer com que tanto o meu campo elétrico, como a gente viu lá no problema do potencial, quanto o meu campo magnético fossem zero fora da estrutura do cabo coaxial. Isso é ótimo, né? Porque quando eu tenho campos eletromagnéticos dentro do meu espaço, eu quero que esses campos eletromagnéticos estejam isolados em relação ao mundo exterior, a tudo aquilo que pode interferir ou que pode sofrer interferência causado pelo meu sinal. Então, esse é um resultado muito interessante. Beleza? Ok. Vamos ver um outro exemplo aqui. Depois eu comento aqui rapidinho sobre a densidade de fluxo magnético que a gente segue. O exemplo 7.5, que está ali no livro, é só uma aplicação direta aqui do cálculo de H frente a um plano. Então acho que não é tão necessário. Vamos comentar o exemplo 7.6. Ele eu acho que é mais importante. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai obter o campo magnético dentro e fora de um toroide. Aliás, toroide. Dentro e fora de um toroide. Beleza. Então, uma forma alternativa, né, da gente construir um indutor é a gente utilizar um toroide. O que é um toroide? A gente tem um material ferromagnético, um material que tenha uma permissividade alta, e a gente tem um anel feito com esse material. A gente ainda não discutiu isso, mas da mesma forma como a gente tem o campo elétrico sendo concentrado em regiões que possuem permissividade elétrica mais alta, não necessariamente o campo elétrico, mas o vetor D, né, densidade do fluxo elétrico.
ele se concentra mais nas regiões onde eu tenho o epsilon mais alto. Da mesma forma, vai existir um vetor, que é o vetor densidade de fluxo magnético, que é mais concentrado em regiões que possuem o μ mais alto. E o μ vai ser a permissividade magnética. A gente vai comentar isso já já, na verdade. Então, quando eu quero criar um indutor, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando armazenar energia na forma de campo magnético. O que é um capacitor? Um capacitor, ele é um armazenamento de energia na forma de um campo elétrico. Eu faço isso criando duas placas e se eu consigo colocar uma diferença de potencial, se eu consigo colocar uma diferença de potencial entre as duas placas, eu crio aqui um campo elétrico. E esse campo elétrico vai armazenar energia na forma 1/2 dE, né? Como a gente viu anteriormente. Quando eu quero criar um indutor, eu também quero criar um elemento de armazenador de energia. Só que em vez de armazenar energia através do campo elétrico, eu quero armazenar energia através do campo magnético. Então eu preciso fazer um enrolamento como aquele enrolamento que a gente viu anteriormente do toroide. Isso vai fazer com que o campo magnético se intensifique dentro daquela região. Eu posso fazer isso fazendo enrolamento de fios. Como a gente viu, o enrolamento de fios ele aumenta, né, a quantidade N de vezes que a corrente passa por dentro daquele laço. Então isso já é legal. A segunda coisa que eu posso fazer para aumentar o meu campo dentro daquela região é fazer esse enrolamento, em vez de ser no ar, fazê-lo num material que tenha permissividade magnética alta. Então isso aumenta as linhas de fluxo magnético dentro daquela região. Então, um solenoide, ele é feito em torno de um cilindro, né? O meu enrolamento ele é em torno de um cilindro. E aqui eu construí um indutor. Mas o que acontece aqui é que eu tenho linhas de campo magnético que fluem internamente no meu condutor e fazem esse caminho completo aqui, né? Então, parte das minhas linhas de campo magnético estão saindo da minha região. Uma forma um pouco mais contida de fazer isso, uma forma de conter esse campo magnético, né, para que ele não se disperse em outras regiões, é fazer esse mesmo esquema, só que agora dentro de uma região que é fechada, é um anel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar da mesma forma com uma corrente elétrica e fazer as voltas. Você está falando, peraí, colocar um material ferromagnético cilíndrico? Pode sim, isso é feito. Robson está perguntando se a gente pode usar no solenoide um material ferromagnético. Pode sim, sem problema nenhum. Beleza, então, o que eu faço? Eu provoco uma corrente I, só que em vez de fazê-lo no material aberto, em que as linhas de campo vão fugir pelas extremidades, né, provocando aquilo que a gente chama de efeito de borda, aqui nesse caso não tem o efeito de borda. Por quê? Porque, bem, não vai existir uma borda, certo? Não tem borda. Um toroide ele é fechado completamente dentro de si. Então, as linhas de campo magnético elas permanecem internamente. Então, aqui, ó, as linhas de campo magnético vão ser criadas nesse sentido, né? Elas vão ser criadas nesse sentido.
e vão permanecer confinadas dentro do toroide. Isso significa que eu consigo valores de indutância maiores, além de impedir que o meu campo magnético esteja presente com tanta intensidade fora do meu toroide. É muito comum a gente encontrar esse tipo de material em vários elementos, de telecomunicações, tá? Então é muito comum você abrir aqueles rádios mais antiguinhos, sabe aqueles rádios que tocavam fita cassete e alguns rádios tinham CD. Hoje não se vende mais isso porque os celulares eles tomaram o lugar desses aparelhos, né? Mas há uns bons 15 anos atrás existiam aparelhos de som, né? E você conseguia colocar uma fita cassete, conseguia colocar CD e conseguia pegar rádio nele. Ele era assim uma maravilha e em todas as casas praticamente existia um aparelho desse. Dentro desse aparelho, como ele tem um rádio, né? O rádio precisa de elementos sintonizadores que determinam a frequência de ressonância, né, dos seus elementos para que a minha antena ela pudesse ressoar, ou a antena ressoava, ou então o filtro, né, eles dois tinham que ter uma certa ressonância de tal modo a sintonizar na rádio correta. Os alunos de eletrônica vão estudar isso lá mais na frente, em Princípios de Comunicação e Eletrônica 3, são duas disciplinas irmãs, que falam sobre a mesma coisa, só que Princípios de Comunicação fala de um ponto de vista mais teórico, computacional, enquanto a Eletrônica 3 são as práticas, né? A gente vai para o laboratório montar rádios, montar moduladores, demoduladores, isso é muito legal. É uma disciplina que eu particularmente gosto muito. Gostei quando eu cursei e gosto bastante de ofertar também. É no mesmo período, Robson. PECOM e Eletrônica 3. Agora sim, elas estão previstas para o mesmo período, né? Isso não quer dizer que vocês têm que fazê-las no mesmo período. Não é necessário. Vocês podem fazê-las individualmente. Mas eu realmente recomendo que vocês cursem as duas no mesmo período, porque os temas são muito semelhantes. Tá? E todos esses elementos precisam de capacitores e precisam de indutores para poder fazer os circuitos RC, que vocês já estudaram lá em circuitos 2 e já sabem que são com circuitos RC que a gente consegue fazer circuitos ressoadores. Né? Aí lá em Eletrônica 2 a gente vê também como que usa esses elementos ressoadores para criar filtros. E são esses filtros que a gente usa em PECOM e em Eletrônica 3 para criar a sintonização. E uma forma de fazer indutores é essa que está aqui. É isso que eu quero concluir. Uma outra aplicação desse tipo de indutor são os carregadores de celular, os carregadores de notebook. Porque, como a gente sabe, os indutores eles têm impedância baixa em frequências baixas, mas têm impedância alta em frequências altas. Né? Então, esses indutores toroidais são colocados na ponta dos carregadores para evitar que aconteça tráfego, né, de dados, não dados, mas tipo ruído, na verdade interferência, das placas do computador para fora ou o contrário, de fora para dentro. Muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Tá? Para isolar, fazer uma isolação ali daquela corrente elétrica. Certo? Beleza. Então vamos calcular aqui qual que vai ser o campo. O campo provocado por esse toroide, aqui nós estamos ignorando, né, os efeitos causados pelas correntes aqui nos fios de alimentação. Nós vamos ignorar que essa corrente é alimentada por fora. Vamos imaginar que eu tenho uma corrente aqui fluindo dentro do meu toroide. Então, quais serão as linhas? Né? Novamente, as minhas linhas de integração serão ao longo de φ. Vamos colocar o meu eixo Z entrando dessa vez. Eu vou colocar o meu eixo Z entrando. Então, o meu eixo ρ vai estar se afastando de Z, né?
Onde é que vai estar o meu eixo φ? A gente tem que lembrar que o produto vetorial é ρ, φ, z. Só que z agora, você pode colocar o seu polegar entrando no plano. Então, φ agora vai estar nessa direção. Φ agora está no sentido horário. Corretamente, João. Eu fiz essa definição aqui só para que a gente pudesse dizer que H é Hφ, Aφ, e para que Hφ tenha um valor positivo. Se eu tivesse definido o contrário, Hφ ia ter um valor negativo, mas isso não é problema, certo? Isso só indica que o nosso sistema escolhido está apontando na direção contrária do campo. Isso não é problema algum. Então vamos lá. A gente pode fazer a mesma simplificação que nós fizemos anteriormente, para o toroide. Então a gente vai aproximar esses fios aqui de uma densidade superficial. Então é como se a gente tivesse a casca de uma rosquinha e a corrente ela vai fluir na superfície desse cara. Quem é que vão ser as linhas que a gente vai usar para integrar? Serão círculos ao longo de φ, dentro, no interior do material ferromagnético e no exterior. Então vamos supor aqui novamente que nós temos um raio do toroide é A. Aliás, nem foi A, ele colocou 2A. Então vamos só para a gente manter a consistência das unidades. O raio aqui vai ser 2A. O raio não, a espessura vai ser 2A. E o raio médio será ρ0. Então, se eu observo, a corrente vai fluir em direção ao centro da rosquinha. A corrente vai fluir em direção ao centro da rosquinha. Por cima, né? Por baixo ela flui voltando. Por cima da rosquinha ela flui para dentro, por baixo ela flui voltando. Certo? Ela está fazendo um círculo aqui. Então, quem é que vai ser a minha densidade de corrente? Não, acho que eu não vou abordar como densidade de corrente, não. Eu vou abordar como corrente envolvida mesmo. Certo? A minha integral de HDL vai ser igual à corrente envolvida. Esse lado aqui, esquerdo da integral, é sempre igual. Então, Hφ 2π ρ, que é a linha, é o comprimento da circunferência, certo? E é também essa integral. Vai ser igual à corrente envolvida. O primeiro resultado vai ser o campo magnético para ρ menor do que ρ0 menos A. Ou seja, eu ainda estou dentro dessa região aqui, certo? Nessa região aqui. Ó. Eu ainda não atingi o meu toroide, certo? Então, dentro dessa região, a minha circulação não engloba como? ρ0 menos 2A. Não. Vê. Eu estou supondo que o meu raio médio é ρ0 e eu tenho 2A aqui. Então ele começa em ρ0 menos A e vai até ρ0 mais A. Certo? É o raio médio. Acho que o meu desenho não fez muito jus, né? O meu desenho realmente parece que está batendo na pontinha de fora.
Meu desenho não foi muito útil. Deixa eu apagar um pedacinho aqui. Beleza. E ele vai até o ponto médio. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Não tão melhor, mas ficou um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, até para ρ menor do que ρ0 menos a corrente envolvida é igual a zero. Isso significa que o meu campo magnético é igual a zero. Para ρ entre ρ0 menos A e ρ0 mais A, eu só estou envolvendo dentro do meu toroide metade dos caminhos. Então, é como se eu estivesse observando aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz a minha curva aqui. Essa minha curva está exatamente dentro do meu enrolamento, passando por dentro do meu enrolamento. Então, quem é que vai ser a corrente que está envolvida aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Ela está vindo por cima, né? Então, a corrente começa por cima e ela cruza por dentro. Estão entendendo o que eu estou querendo representar? Todas elas nesse sentido. Devido à minha representação, quando a minha curva está passando exatamente por dentro do enrolamento, aquilo que está dentro da minha curva, a corrente envolvida, é apenas a parte que entra nesse círculo e não a parte que volta. Então eu não tenho cancelamento, todas elas estão fluindo para o mesmo lado. Se eu tenho N enrolamentos, se eu tenho N voltas, quem é essa corrente envolvida aqui? Essa corrente envolvida é N vezes I. Então, meu Hφ 2π ρ é igual a N vezes I. Então, meu Hφ é igual a N I sobre 2π ρ na direção a φ. Eu sei que ele está na direção a φ porque eu defini o meu eixo, como é o meu eixo Z, o meu sistema de coordenadas, né, ρφz, de tal forma que o meu campo magnético estivesse na direção a φ. Faltou aqui colocar aqui a H vetorial. Beleza. Então eu tenho um campo magnético internamente. E veja que esse meu campo magnético é diretamente proporcional ao número de enrolamentos. Então, para aumentar o meu campo magnético, eu só preciso enrolar mais vezes o fio ao longo daquele mesmo toroide. E fora, para ρ maior do que ρ0 mais A, o que eu tenho é o seguinte, vamos representar isso aqui novamente. Suponha que eu tenho essa superfície aqui. Todos os laços de corrente elétrica estão entrando e saindo, entrando nesse ponto, saindo nesse ponto da minha superfície. Eu sei que eu representei ele como se fosse um laço fechado, né? Mas vocês estão entendendo, tipo, se eu tenho... Não, deixa eu fazer só um pedacinho aqui, né? Um pedacinho do toroide aqui. Toda a corrente que eu tenho entrando, sai no ponto seguinte. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Entrou e saiu dessa superfície. Então, para cada vez que a corrente entra na minha superfície ds, ela sai. Nesse meu desenho aqui, metade desse toroide está para baixo, metade está para cima, certo? Então, isso significa que a minha corrente envolvida
é igual a zero. Portanto, Hφ 2πρ é igual a zero, o que implica novamente que o meu campo magnético é igual a zero no exterior do toroide. Eita, eu fiz uma besteira aqui, não foi? Isso aqui não é ρ assim, não. O ρ aqui está no denominador, né? Beleza? No centro, qual centro você fala? Nessa região aqui interior? Tipo aqui? Não, não tem campo aqui. Não tem, porque a nossa circulação não tem nada, né? Se eu traço essas circulações aqui, elas não estão envolvendo nenhuma corrente. Então, o toroide é também uma forma muito eficiente da gente construir indutores, certo? Ou elementos armazenadores de energia na forma de indutância. Porque eu consigo criar um confinamento para o campo magnético. Essa forma é tão eficiente que os transformadores são feitos dessa forma. Só que em vez de ter somente um toroide, eu tenho num toroide dois enrolamentos diferentes. E aí esse campo magnético ele consegue induzir correntes, né? Nos dois lados, no primário e no secundário. Está fora do escopo dessa disciplina aqui o estudo dos transformadores, mas eu tenho certeza que ao menos o pessoal de elétrica tem uma disciplina aí completa sobre isso, se não me engano. Eu acho que vocês têm. Vocês têm, né? O pessoal de elétrica está por aí. Vocês têm uma disciplina só sobre transformadores, não tem? Eu espero que sim. Então, beleza. Vamos agora introduzir mais uma equação de Maxwell. Vamos comentar aqui, ó, o vetor densidade de fluxo magnético. Então, nós vamos criar um vetor densidade de fluxo magnético, B, da mesma forma que a gente criou um vetor densidade de fluxo elétrico, D, e a gente vai criar esse cara para retirar a influência da permissividade magnética. Então, da mesma forma que a gente tem materiais que têm permissividade elétrica mais alta, isso significa que eles têm uma facilidade de acumular fluxo elétrico. Aqui a gente vai ter um vetor densidade de fluxo magnético para indicar materiais que têm uma facilidade em acumular fluxo magnético. A gente vai dizer que esses materiais são iguais a μ vezes H. No vácuo, esse μ vai ser um valor μ0, né? Esse μ0 vai ser a permeabilidade magnética. E no vácuo, μ vai ser igual a μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. E aí agora, da mesma forma que a gente definiu o fluxo elétrico, né, o fluxo elétrico como sendo a integral de D ao longo de uma superfície ds, a gente vai definir o fluxo magnético como sendo a integral de B ds. Pois é, tem essa questão, né?
Mas, na real, na definição de campo magnético, esse 10 a menos 7 ele não entrou. Ele não entra na definição de campo magnético, é só 1 sobre 4π. Eu não sei porque que ele faz com essa constante, ele coloca o 10 a menos 7. Eu não sei te responder, mas ela não entra não na definição de campo, na lei de Biot-Savart, né? Na lei de Biot-Savart, o 10 a menos 7 não entra. Não, certamente não. Porque se fosse, ele seria uma constante multiplicativa. Isso não é uma aproximação, não. Isso é alguma escolha de dimensão. Alguma escolha de compatibilidade. Eu posso dar uma olhada no porquê que existe esse 10 a menos 7 aqui. Mas certamente ele é alguma proporcionalidade com a indutância, né? Porque aqui a gente tem Henri. Então esse cara daqui já é alguma coisa que vai ter uma proporção para os valores adotados para a indutância, uma constante de proporcionalidade. Então esse cara daqui vai adicionar essa proporção. Então, eu vou dar uma olhada nisso certinho para responder. Mas quando você vai calcular o campo magnético H, você não usa o 10 a menos 7. Quando você for usar o campo B, aí você multiplica aquele H por 4π 10 a menos 7. Aí você vai introduzir um 10 a menos 7 aqui no campo magnético, no densidade de fluxo magnético. Certo? Só com o B. Eu vou dar uma olhada direitinho de onde surgiu esse 10 a menos 7. Beleza? E por que que um tem 4π e não tem o 10 a menos 7. Ok. Então vamos lá. Agora a gente pode se perguntar o que acontece se eu tentar fazer um fluxo fechado de campo magnético. O que acontece com a integral numa superfície fechada de BDS? Quando a gente faz essa superfície fechada do campo elétrico, aqui eu vou colocar o campo densidade de fluxo elétrico, né? Porque aí fica paralelo mesmo, né? Quando eu tenho densidade de fluxo elétrico, esse cara daqui vai ser igual à quantidade de carga envolvida. A gente viu que essa lei ela se manifesta para o campo magnético quando a gente faz a circulação, né? HDL vai ser igual à corrente envolvida. Só que aqui nesse caso é um pouquinho diferente, né? O que acontece quando eu faço a circulação de BDS numa superfície fechada? Bem, se eu tenho aqui, por exemplo, uma corrente que produz um campo magnético, em qualquer ponto onde eu fizer um volume fechado, volume V fechado, as mesmas linhas de campo magnético que entram saem do meu volume, né? Então é fácil perceber que num espaço como esse, a integral de B ds vai ser igual a zero. Mesmo quando eu tenho situações como, por exemplo, o toroide, que a gente discutiu anteriormente, então se eu tenho as minhas linhas de campo magnético fazendo essa circulação, qualquer que seja a superfície que eu escolher para calcular o meu fluxo, numa superfície fechada, todas as linhas vão entrar e sair também. Então as linhas entram em um determinado ponto e saem em um outro determinado ponto. Então aqui, novamente, a minha integral de B ds igual a zero. Mesmo em ímãs permanentes,
essa separação aqui entre polo norte e polo sul, ela é uma abstração. Né? O que a gente tem na distribuição do campo magnético de um ímã permanente são as linhas de campo fazendo esses fluxos do polo norte para o polo sul. Mas ainda assim, essas linhas de campo, elas se completam internamente aqui pelo ímã permanente. Né? Então, se eu traço uma superfície, todas as entradas terão saídas. O que a gente quer concluir aqui é que a integral de B ds é sempre igual a zero. Exatamente. É análogo à lei de Maxwell que diz que o rotacional de E é igual a zero. Né? Então, essa lei de Maxwell aqui, ó, indica que a integral do campo elétrico ao longo de uma curva fechada L é igual a zero. Mas já o meu campo magnético é a integral numa superfície fechada que é igual a zero. Então é esta a nossa equação de Maxwell. É a quarta e última equação de Maxwell. Se a gente aplica aqui nesta equação o teorema da divergência, nós podemos substituir essa integral aqui numa superfície fechada S pela integral no volume do divergente de B dV. E isso aqui tem que ser igual a zero. Naturalmente, essa integral, para que seja válida em qualquer volume V, tem que ser igual a zero em todos os pontos individuais. Se alguém não entendeu isso, é o momento de perguntar. Todo mundo entende essa relação aqui, ó? Daqui para cá eu apliquei o teorema da divergência. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tenho uma integral de uma certa função, que é o divergente, dv é igual a zero para qualquer volume, é importante esse detalhe, para qualquer volume, então isso implica que o meu integrando tem que ser zero em todos os pontos. Certo? Eu estou fazendo uma integral aqui, ó, de qualquer limite a e b de f de x dx. E estou dizendo que isso aqui é igual a zero, independente de a e b. A única função que consegue cumprir esse requisito aqui é f de x igual a zero. Eu não posso ter uma coisa do tipo, eu tenho uma função que é positiva num lado e negativa no outro, e a minha integral aqui seria zero também, beleza. Só que se eu pegasse um outro intervalo aqui menor, a minha integral não seria igual a zero. Para que essa integral seja zero em qualquer volume que eu possa escolher, então essa função tem que ser zero em qualquer lugar. Tem que ser zero em todo lugar. Certo? Então a minha última lei de Maxwell, a minha última equação de Maxwell, será a integral de B ds ao longo de uma superfície S fechada é igual a zero. Ou, na sua forma diferencial, o divergente de B é igual a zero. O que é que a gente conclui com essa análise? A gente conclui que não existem monopolos magnéticos. Não existem monopolos magnéticos, ou seja, não existe um
ponto no espaço que faça surgir linhas de fluxo magnético divergindo a partir daquele ponto. No campo elétrico, eu posso ter uma carga aqui Q positiva, então a partir desse ponto, eu tenho linhas que surgem desse ponto. Então eu tenho divergência, né? Divergência do campo elétrico. Se eu faço aqui uma superfície fechada, eu só tenho linhas de campo saindo. E a igualdade que eu faço é dizer que a soma de D ao longo de ds vai ser igual à minha carga envolvida. Mas no campo magnético, isso aqui é impossível. Para campo magnético, eu só tenho linhas do tipo assim, que entram e saem de uma região. E elas são rotacionadas, né? Então elas se encerram em si mesmas. Certo? Não existe um ponto único em que as minhas linhas surgem e desaparecem. As linhas de campo magnético, elas seguem um outro esquema. Eles são campos rotacionais. Aí qual que é a diferença? Para que existam essas linhas de campo, eu preciso ter aqui correntes elétricas. Essas correntes elétricas geram a rotação do campo. Então vamos dar uma olhada aqui nas equações de Maxwell para campos eletrostáticos. Eu não tenho como estressar suficiente para campos estáticos, certo? Eu coloquei aqui em vermelho, eu vou circular 2 vezes para a gente não confundir, pelo amor de Deus. Essas são as equações de Maxwell para campos estáticos. Ok? Eu vou repetir mais uma vez. As equações de Maxwell para campos estáticos. Nós vamos ver no último capítulo desse curso algumas violações dessas leis. Quando a gente começa a pensar nas cargas se deslocando com uma função que depende do tempo, ou seja, que não são constantes, não são correntes constantes. Quando a gente pensa nesse deslocamento, a gente vê que essas leis elas são violadas, o que faz com que surja a necessidade da adaptação dessas equações com variáveis no tempo. Então a gente vai começar a introduzir dB dt e dd dt para fazer com que essas equações aqui não sejam violadas. A gente vai adicionar termos temporais nessas equações. Mas, por enquanto, essas equações são válidas para campos estáticos, campos eletrostáticos e campos magnetostáticos. Então, primeiro de tudo, vamos pensar em como é que a gente faz surgir o campo, certo? Como é que a gente faz surgir o campo? Um campo elétrico, ele surge a partir de uma carga envolvida, né? Então, a gente pode colocar aqui que o campo elétrico, que aqui nós vamos representar como um campo densidade de fluxo elétrico, ele surge a partir de quê? Ele surge a partir de uma distribuição de cargas. É isso que essa equação quer dizer. Essa equação quer dizer, vai existir um campo elétrico, eletrostático, sempre que existir uma distribuição de cargas. E eu posso relacionar as duas através daquilo que a gente chama de lei de Gauss. A gente pode também escrever a lei de Gauss na sua forma diferencial. O divergente de D é igual à densidade volumétrica de cargas. Outra forma da gente visualizar essa equação aqui na forma diferencial é que, dado uma carga Q, eu tenho
divergência do campo nesse ponto. Certo? É isso aqui que a gente chama de divergência. Como é que eu faço surgir campos magnéticos? Eu faço surgir campos magnéticos quando eu tenho corrente envolvida, né? Em vez de carga, eu tenho corrente. E eu vou relacionar a minha carga envolvida com uma circulação do campo magnético ao longo dessa linha. Então, a minha circulação do campo magnético vai ser igual à carga envolvida por aquela linha L. Eu vou chamar essa lei de Ampère. É a lei circuital de Ampère. Na forma diferencial, eu aplico o teorema de Stokes. E esse cara daqui vai ser igual a J. Beleza? Essas são as equações que falam para a gente das formas pelas quais o universo, ou a física, explica para a gente de onde surgem campos eletrostáticos e magnetostáticos. Eles surgem de densidade de carga e eles surgem de corrente. As outras duas equações de Maxwell vão falar para a gente sobre coisas que não acontecem, ou conservações, ou coisas que não existem, vamos dizer assim. A primeira delas é que a integral numa linha fechada de E dl é igual a zero. O que essa lei diz para a gente do ponto de vista físico, né? Essa curva aqui é uma integração da energia da energia não, né? Da diferença de potencial que é necessária para levar uma carga de A até B. Então, se eu levo uma carga de A até B, eu estou fazendo uma diferença no meu potencial elétrico para poder levar essa minha carga de A até B. Vai existir associado a essa diferença de potencial uma energia necessária para levar a minha carga de um lado ao outro. Então, existirá um trabalho, né, que faz com que a gente consiga arrastar essa carga de um ponto ao outro. Mas se eu trago essa carga de volta de B para A, eu vou sofrer uma diferença de potencial que é igual ao meu potencial para levar de A até B. Só que agora ele vai ser devolvido para a minha carga. Então minha carga vai adquirir potencial se eu faço ela voltar no sentido contrário. Então o meu total dessa integração aqui vai ser sempre igual a zero, na presença de um campo elétrico aqui. Isso significa que a minha integral de E dl numa curva fechada é igual a zero. A interpretação física que a gente tem disso é que o campo elétrico é conservativo. Então a gente pode colocar aqui a conservação do campo elétrico. Como é que a gente expressa isso na forma diferencial? A gente aplica aqui o teorema de Stokes. E isso vai resultar em rotacional de E igual a zero. Por isso que a gente também fala que o campo elétrico é irrotacional. Significa que o rotacional de E é igual a zero em todos os pontos do espaço. E a última lei é aquela que a gente viu agora, né? Assim como o campo elétrico ele é irrotacional, o campo magnético ele não é divergente. Certo? O que quer dizer? O que a gente está dizendo quando a gente fala que o campo magnético não é divergente? A gente está dizendo que não existem situações em que eu tenho uma carga magnética
e o campo se constrói dessa forma aqui, isso aqui não acontece. É uma característica do universo, tá? Não tenho o que discutir. O que a gente tem é uma corrente que cria uma rotação do campo magnético, né? Então, o campo magnético, ele é rotacional, certo? Ele possui rotação. Então, a minha divergência é igual a zero. Na verdade, essa seria a forma diferencial, né? Mas aqui na forma integral, isso significa que eu não tenho monopolos magnéticos. Então eu posso dizer que esse cara daqui é a inexistência de monopolos magnéticos. Eu estou conversando e não vi a hora. Eu já... Ah, não estourei, que coisa boa. Inexistência de monopolos magnéticos. Quando a gente aplica aqui o teorema da divergência, a gente vê que o divergente de B é igual a zero. Isso também quer dizer a mesma coisa, né? Quer dizer que o meu campo magnético, ele não pode surgir de um único ponto do espaço. O campo magnético, Robson, ele não é conservativo. A gente discutiu isso no início da aula. Eu acho que você chegou um pouquinho depois. Beleza? Tem alguma cadeira que a gente, para deduzir a velocidade da luz? Tem sim. Na verdade, não. Eu quero ofertar uma disciplina que chama Dispositivos de Microondas. Essa disciplina aqui, já que a gente já terminou, porque, enfim, esse é o final da aula de hoje, tá? Mas já que a gente já terminou, eu posso discutir sobre essa disciplina aqui. No SIGA já estão para vocês a lista desse capítulo. Já está também a marcação de presença de hoje, tá? Então todos vocês já podem ir lá e já marcar a presença de vocês. O que é essa disciplina aqui? É a construção de estruturas para microondas. Então, filtros, acopladores, divisores de potência, tudo isso para microondas. Lá a gente aprende a ver esse tipo de coisa. Agora, em eletromagnetismo 2, em Mag 2, vocês vão estudar linhas de transmissão. E lá tem o conceito de velocidade de propagação. A velocidade de propagação, ela vai ser igual a 1 sobre raiz de mi epsilon. E aí ela é deduzida lá. A gente constrói uma linha de transmissão e faz esse tipo de cálculo. E aí a velocidade da luz é quando esse cara aqui... Não. Não, aqui é mi epsilon. Se eu tenho a velocidade da luz C vai ser igual a raiz de mi zero epsilon zero. A velocidade de propagação vai ser a velocidade da luz sobre raiz de mi r epsilon r. Certo? Porque eu posso dizer que isso daqui, a minha velocidade de propagação, eu posso dizer que é igual a 1 sobre raiz de mi r epsilon r, mi zero epsilon zero. Né? Aí esse cara daqui vai dar C. Então isso aqui é C sobre raiz de mi r epsilon r. É muito difícil você ter um material que você vai usar para linha de transmissão que tenha permissividade magnética relativa diferente de 1. A maioria dos materiais ele tem uma permissividade elétrica alta e permissividade magnética igual a 1. Mas é possível, e aí, enfim, existe essa relação aqui. Gente, deixa eu só perguntar para vocês o seguinte, né?
Eu acho que vocês já foram introduzidos às equações de Maxwell anteriormente, né? Isso é normal. Eu acho que vocês veem isso lá em Física 3, eu acho, né? Acho que vocês veem isso em Física 3. Mas, minha preocupação é... Massa, beleza. Vocês viram já com o tempo ou só eletrostática? Vocês viram ela em relação ao tempo ou viram só para campos eletrostáticos? Só para campos eletrostáticos, certo? Beleza. O último tratamento aqui que a gente faz em eletromagnetismo 1 é introduzir eletrodinâmica. E a gente vai fazer uma modificação aqui em duas dessas leis. Tá? Não, beleza. O que eu tenho mais para dizer? Não, é isso. Todo mundo compreendeu, todo mundo entendeu isso que a gente fez aqui. Sim, né? Massa. Então, assim, as equações de Maxwell, só para a gente concluir, porque o nosso tempo já passou, eu acho. As equações de Maxwell, elas têm essa relação com características físicas dessas quantidades, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente vê uma equação de Maxwell, ela está afirmando para a gente uma lei do universo, uma lei do comportamento de campos eletrostáticos e magnetostáticos. Nessa forma, e também leis dos campos eletrodinâmicos, quando a gente colocar aqui as contribuições do tempo. O que me interessa aqui é que vocês olhem para essas equações e entendam o que é que elas querem dizer. Certo? E não necessariamente a fórmula matemática por trás delas. Isso é o que eu estou interessado aqui. Certo? Então, tendo dito isso, e não havendo mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui e nos vemos na quinta-feira, em que a gente vai terminar o capítulo 7. Nós vamos ver os potenciais magnéticos e escalares. Se der tempo, a gente vai fazer a dedução da lei de Biot-Savart. Beleza? Mas só se der tempo, ela não é essencial, não. A lei é, a dedução não. Diga lá, Gabriel. Eu defini uma data de entrega para a lista 4. Eu acho que eu coloquei para quinta-feira, daqui a 2 semanas. Deixa eu ver aqui. Quinta-feira é dia 1, foi dia 8, dia 15. 16, tá lá 16, né, no sistema, Gustavo? Gustavo deu uma olhada lá, né? Tá 16. Tá 16. Eu ainda estou refletindo sobre o seguinte, talvez não seja necessário para a gente colocar uma lista no último capítulo. Eu preciso repensar sobre isso. Então talvez eu dispense a lista do último capítulo, porque o último capítulo... Primeiro porque o último capítulo já vai ser no momento em que a gente está terminando o curso, né? Então vocês vão ter o projetinho para resolver. Em segundo lugar, o último capítulo é basicamente a dedução das equações de Maxwell para campos eletrodinâmicos, tá? Nós não vamos no último capítulo até o final. Sim, eu acho que o horário da gente já... Não, ainda não. Ah, tem tempo. Então deixa eu conversar com vocês sobre isso, tá? A gente vai terminar na quinta-feira o capítulo de campos magnetostáticos, e aí depois a gente vai entrar em forças materiais e dispositivos, certo? Então a gente vai ver a questão da força magnética, a questão do comportamento do campo magnético em materiais de permissividade diferentes. Nós vamos ver aqui uma introduçãozinha de indutores, o cálculo da indutância, depois um transformador, e aí o cálculo da energia magnética, e isso acaba o capítulo, tá?
Isso acaba o capítulo 8. O que é o capítulo 9? Se vocês derem uma olhada, o capítulo 9 já está classificado no livro como ondas e aplicações. Esse capítulo 9, ele é a generalização das equações de Maxwell. Então a gente vai ver as equações de Maxwell na sua forma final. E isso acontece mais ou menos na metade do capítulo. Na metade do capítulo, em que a gente adiciona aqui para o campo H, né, a variação de D com o tempo, e a gente adiciona aqui para o campo elétrico a variação de V com o tempo. Isso aqui vai ser discutido, né, como é que a gente faz, mas a gente vai atualizar essas equações para levar em consideração a adição, né, dessa coisa do tempo. E o interessante é que quando a gente resolve esse par de equações aqui, a gente consegue deduzir aquilo que a gente chama de equação de onda, né, que é uma equação diferencial através da qual a gente consegue criar o campo eletromagnético. Isso, obviamente, é um tema para eletromagnetismo 2. Eletromagnetismo 2 é todo o estudo da propagação dos campos. Então, o eletromagnetismo 2 ele parte desse ponto. Só que, se eu estivesse oferecendo, através desse livro aqui, esse livro ele decide fazer a parada quando ele termina essas equações eletrostáticas. O Sadico, né, que é o livro que eu estou usando. Mas o Griffiths, ele não para aqui. O Griffiths ele para eletromagnetismo 1 na dedução dessas equações. Como, obviamente, o curso tem que ter compatibilidade, né? Eu não posso parar onde eu quiser, e nem Sérgio pode começar onde ele quiser, a gente tem que combinar um ponto onde a gente para que o aluno que cursou eletromagnetismo 1, quando for cursar eletromagnetismo 2, com ele ou comigo, ou enfim, com qualquer outro professor que for ofertar a disciplina, tome no mesmo ponto, retome o assunto no ponto onde parou. Então, o que a gente acordou na nossa universidade é que nós vamos parar na dedução das equações de Maxwell para campos eletrodinâmicos. Então, esse vai ser o nosso último assunto. No Griffiths, isso está bem separadinho. Mas no Sadico, isso para no meio de um capítulo. E a gente vai fazer isso. Então, nós só vamos até a seção 9.5. Até a seção 9.5, a única coisa que tem não são problemas com relação aos campos, né? São as deduções das equações de Maxwell. Então eu acho, a minha opinião sobre a coisa é a seguinte: no capítulo 9, a gente não precisa necessariamente ter uma lista. O que a gente precisa é que vocês acompanhem as deduções e entendam qual é o significado da adição desses campos variantes no tempo. Certo? Então é isso. Eu acho que essa é a melhor solução para a gente, também do ponto de vista das atividades. Então, a lista do capítulo 7 já está lá. Nós vamos fazer uma lista do capítulo 8 e vamos ter uma lista do capítulo 7, do capítulo 8 e um projeto semelhante ao que a gente fez ao que a gente está fazendo agora. Tá? Eu vou tentar fazer esse projeto ser mais enxuto, ser mais resumido. Tá? Então, acho que em vez de 3 problemas, eu posso colocar 2 problemas para vocês resolverem. E vou fazer da mesma forma. Vou dar opções de projetos, opções de soluções, e vocês escolhem quais as soluções que vocês querem fazer. E do capítulo 9, eu acho que a gente não precisa colocar lista, porque esse trabalho é mais meu do que de vocês. Eu é que tenho que deduzir as equações e mostrar para vocês de onde elas vieram e o que elas representam, o que essas equações representam do ponto de vista qualitativo. Essa é minha maior preocupação. Que vocês vejam uma equação e entendam o significado físico daquela equação. Certo? Então nós vamos fazer isso. Não vamos ter lista do capítulo 9, vamos ter somente listas dos capítulos 8 e 7. A do 7 já está lá, a do 8 eu vou colocar em breve. Fazemos um projetinho menor, mais simples, e aí a gente consegue concluir bem legal a disciplina.
Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Deu 13 horas certinho. Então vamos todo mundo almoçar, que eu aposto que tá todo mundo com fome. Eu que agradeço a presença de vocês. E até quinta-feira.